Tudo começa no Natal. A humanidade de Cristo, ela se inicia com o seu nascimento. É com o nascimento de Cristo que as promessas começam a ser cumpridas do Salvador que viria ao mundo para nos trazer esperança, paz e salvação. Eu lembro de um tempo na minha adolescência, onde as maiores discussões no Natal era se a gente ia colocar maçã no salpicão ou uva passa no arroz. E às vezes acabava chegando num consenso de ter 2 arrozes e 2 saladas. Para quê? Para que pudesse agradar a todo mundo. Em meio a toda essa discussão, eu penso que em primeiro lugar deve haver a tolerância. Se você não quer comemorar o Natal, ou acha que a igreja não deve comemorar, é um direito seu, não comemore. Mas eu penso que também não comemore de forma alguma. Não compre presentes, não vá comer um peru, não reúna a sua família. Porque se você faz isso sem entender o espírito do Natal ou do nascimento de Cristo, então você está sendo 100% pagão. Por outro lado, se você quer comemorar o Natal e você entende que deve ser comemorado, faça isso tendo na sua mente, no seu coração, o propósito do nascimento de Cristo. Porque se você celebra o Natal e o principal para você é a comida, a bebida, os presentes, da mesma forma, você está comemorando plenamente o paganismo. A expectativa do Natal é que seja um momento de reflexão. Acho que para todo cristão, o Natal deveria ser um momento de muito mais reflexão do que o próprio final do ano. Nós deixamos a virada do ano, como todos os pagãos, para fazermos todas as reflexões da nossa vida, de um futuro, do que vamos ter ou do que vamos fazer. Mas você já pensou que o Natal, seja ele em dezembro, em junho ou em setembro, que o nascimento de Cristo é o tempo da esperança? Que se eu posso sonhar com o futuro e planejar um futuro para o próximo ano, esse futuro para mim cristão está totalmente nas mãos de Deus e é nele que eu tenho a esperança do meu futuro. Você já parou para pensar nisso? O que me preocupa com essa ideia de não celebrar o Natal ou de não se comemorar o Natal é do quanto nós perdemos. Da mesma forma que a cruz está nas Escrituras e a ressurreição está nas Escrituras, nós temos capítulos da Bíblia, versículos da Bíblia falando sobre o nascimento. Do mesmo jeito que nós aguardamos uma segunda vinda de Cristo baseados em promessas, nós vemos outras promessas se cumprindo no nascimento. O que nós podemos dizer do profeta Isaías, Oséias ou Miqueias, quando eles falam que a terra que estava em trevas viu grande luz, que a virgem conceberia e daria luz a um filho, ou que a pequena Belém seria a cidade escolhida para que esse menino nascesse? Quando nós deixamos de falar dessas coisas, nós perdemos a essência das profecias se cumprindo. E o mundo precisa entender que da mesma forma que no nascimento de Cristo profecias se cumpriram, nós aguardamos que outras profecias se cumpram. E Jesus virá outra vez para levar a sua igreja e para levar os seus. Quando nós deixamos de falar do Natal ou de tratar do Natal, nós perdemos alguns textos fantásticos das Escrituras. Lucas 2, por exemplo, Simeão, um homem que tinha recebido de Deus a promessa de que viria o Messias e aguardava por isso. Quando os pais levam a criança ainda recém-nascida para a circuncisão no templo, ele pega nos colos e fala que o Senhor pode despedi-lo em paz, porque os olhos deles já viram o Messias, já viram o Cristo, já viram o Rei. Consegue imaginar o que estava no coração desse homem? Será que dentro de nós cristãos existe essa mesma expectativa a respeito de Cristo, ou esse mesmo amor, ou essa mesma paixão? E a profetisa Ana, com 84 anos, e que aguardava fielmente o cumprimento das profecias, e quando vê o menino também começa a declarar e fazer profecias a respeito do menino, e que ele era o cumprimento de outras profecias passadas. Cada vez que nós omitimos o Natal, nós omitimos essa coisa, isso tudo do mundo. O mundo perde isso, o mundo deixa de saber disso. Eu fico feliz com as igrejas que celebram o Natal. Eu gosto de vê-las preparando as suas cantatas, os seus louvores, as suas ministrações. Ontem mesmo na minha igreja foi o dia do último ensaio. É muito bonito ver as pessoas se dedicando a isso, a passar uma mensagem para as outras, de que Cristo nasceu, de que Ele é salvação, de que Ele é o nosso Redentor. Eu falo para você, cristão, não importa se foi em 25 de dezembro ou não, essa é uma oportunidade que você tem. Porque o que nós precisamos lembrar para o mundo, que a cruz de madeira que nos salvou,
começa numa manjedoura de madeira. Que o túmulo vazio, que representa a ressurreição de Cristo, começa com um trono vazio, porque ele se esvaziou da glória dele, para ser como um de nós, como eu e como você. Nós temos que lembrar que se nós podemos ter esperança nessa terra, essa esperança começa com um menino, que nasce com Deus que se faz homem e decide passar por todas as coisas, como eu e como você. E é por isso que as Escrituras vão dizer que nós temos um sumo sacerdote e que sabe padecer porque foi sujeito a todas as nossas fraquezas. Quando você fala da sua dor, ele sabe o que é a sua dor porque ele passou por essas dores. Quando você fala de tristeza, de angústia, no Getsemane ele se angustiou. Ele sabe o que é um coração angustiado, um coração abalado, emoções abaladas. Ele sabe o que é ter fome, frio. Ele sabe o que é ser traído, como foi por Judas, ou ser abandonado, como foi pelos seus discípulos. Ele conhece a sua dor, porque ele se tornou como um de nós. E o que eu acho interessante nessa história toda, e que às vezes nós perdemos, é que a grandiosidade do nascimento. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, a Trindade Santa, por um lapso de tempo na humanidade, teve que se desconjuntar de alguma forma inexplicável isso aconteceu, porque por alguns anos Cristo não estava nos céus, ele estava aqui na terra. O coral de anjo que vem cantar para os pastores, talvez pela primeira vez na história da eternidade, glorificou a Deus aqui na terra, porque o Cristo, o Messias, não estava nos céus, estava na terra. E o que dizer de Deus? Mexer com os astros, estrela que caminha, guiando reis magos até o menino. Você consegue imaginar isso? Essas coisas ficam claras na sua mente. Você consegue imaginar que os homens, por tecnologia, querem representar o rosto de Cristo, ou fazer o rosto de Cristo, mas que a primeira pessoa talvez a ver o rosto de Cristo foi José, foi Maria, puderam contemplar como era o rosto do Cristo encarnado, do homem, que ao tocar nas mãozinhas de Jesus, o recém-nascido, pôde sentir que ele tinha digitais, e com essas digitais, uma identidade humana, como a minha e como a sua identidade. Então o que eu queria deixar para você, através desse vídeo, é que não importa se foi dia 25, se foi em dezembro, se foi em setembro, se foi em junho, não importa. O que importa é que esse momento é uma ótima oportunidade para você dizer ao mundo, aos seus familiares, às pessoas que você conhece, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas dar o Filho começa no nascimento, começa no Natal. É nesse momento sublime, onde o céu se une à terra, onde o homem se une a Deus, onde nós somos religados a Deus, porque Cristo resolveu ser um de nós. É nesse momento sublime, nesse lapso de tempo da eternidade, do nascimento de Cristo, onde tudo começa. Porque tudo começou no Natal. Deus te abençoe. Faça desse tempo um tempo de você proclamar o reino de Cristo, o poder e o amor de Deus pelas pessoas. E que Cristo um dia foi como eu e como você, para nos dar a salvação. Deus te abençoe e um ótimo Natal.